Sou a professora Isabel e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. O tema de hoje é: assim você acelera a alfabetização da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Olha, eu quero falar para vocês que a questão da alfabetização é uma coisa que todo mundo deseja, não é mesmo? Alfabetizar o seu aluno com TEA, com dislexia, com síndrome de Down, com TDAH. É um desejo muito grande de todas vocês, não é mesmo? Mas tem gente que ainda tem dúvidas. Será que é possível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem? Eu quero responder para você o seguinte: claro que é. Hoje, a neurociência comprova que 92% das crianças com deficiência intelectual, certo? Elas têm condições de aprender e se alfabetizar. Então, o que nós temos que fazer? Encontrar o caminho adequado para fazer isso, não é mesmo? Agora, por que será que as crianças com deficiência intelectual têm tanta dificuldade em se alfabetizar? Nossa noite de hoje é para isso, né? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão do método que é utilizado. Esse método que é utilizado na maioria das escolas com a criança com deficiência intelectual não percorre o circuito cognitivo responsável pela alfabetização, responsável pela leitura e escrita. O circuito que é o circuito para ser utilizado, ele é localizado no hemisfério esquerdo. E geralmente o método que se usa na escola é o lado direito do cérebro. O circuito correto, né? Ele trabalha com as áreas visuais. Por que isso, as áreas visuais? Olha, o som entra e existe essa área que fica aqui do lado. Essa área tem uma caixa chamada caixa cerebral de letra. É ali que a representação, a pronúncia, o significado, a articulação desse som vão ser decodificadas, certo? E aí tem a área do reconhecimento, o reconhecimento desse som. Veja bem, se você não usar o método adequado para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, é igual chover no molhado, você vai fazer, e a criança não vai avançar, tá? Para acelerar a alfabetização, você tem que usar o método adequado, que no caso é o método fônico mediado. Não é o método fônico clássico, é o método fônico mediado, porque ele vai ativar essas áreas do hemisfério esquerdo com muita ênfase. Essas áreas, elas vão ser muito estimuladas cognitivamente, certo? Não tem outra rota. A rota é essa. Qualquer pessoa que queira se alfabetizar vai ter que trabalhar cognitivamente com as áreas da caixa cerebral de letra. Eu vou dar para você aqui um roteiro, né? Para você ver, tem um roteiro a ser seguido para que a criança possa se apropriar da leitura e da escrita. E a mediadora ativar toda essa área cognitiva. Então, se existe um caminho, existe a possibilidade. E se já tem alguém colocando essa possibilidade em prática, nós já temos os resultados. Que método é esse que alfabetiza as crianças com deficiência intelectual? Como é que é esse método? Olha, o método fônico mediado, ele é multissensorial. Ele utiliza várias áreas cognitivas ao mesmo tempo para potencializar esse estímulo, que no caso é um som da letra.
Esse som é recebido pela criança, pelo lobo occipital, e depois ele transmite, fragmenta, né? Ele fragmenta esse estímulo e distribui nessa área que é a caixa cerebral de letras, certo? Então, para ensinar os sons, eu sugiro que você use os recursos visuais, mas quando eu falo de recursos visuais, são os recursos fonoarticulatórios ou gestuais. Vou dar um exemplo aqui. Então, ou você usa as boquinhas, né, a sua boca, ou a imagem de uma boca, para a criança realmente perceber a diferença entre o A, E, U, ou a diferença entre o V e o Z, certo? Então, a minha articulação é diferente nessas letras, e pode ser que a criança também necessite de uma outra ferramenta, que são as letras gestuais. Porque tem criança que ela tem muito prejuízo cognitivo, às vezes ela tem uma surdez associada, às vezes ela tem uma compreensão muito baixa, então a gente utiliza um outro recurso que são as letras gestuais, não é Libras. É um modo como o meu corpo inteiro, né, pode expressar aquela letra. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes a criança não consegue fazer assim, ó, e se você fizer, você vai ver que a tendência da sua língua é vibrar para cima, e mais para próximo do céu da boca, não é mesmo? Então, no gestual, a gente faz isso com a boca, mas dá um gesto físico, ó, e isso é a letra I. A letra L, parece que é uma coisa que vai sair para fora. Então, a gente faz assim, ó, certo? Por exemplo, o A é bem grande, então a gente abre os braços. A, o olho já é mais fechado, então a gente faz O. Então, isso é o alfabeto que a gente chama gestual, certo? Que também ajuda a criança a lembrar das letrinhas, né? Se o M é assim, que vibra a bochecha, o N tampa o nariz, ó. Então, o N e o M. Então, são diferentes. O nosso corpo, né, daqui para cima, boca, bochecha, garganta, essa parte aqui, ela vibra quando você pronuncia o som de uma letra. Então, a gente vai associando isso para a criança, né? Para dar um suporte melhor do movimento do corpo e dos sons. E isso é muito bom, é usado em vários países do mundo. O método fônico é o método mais eficaz para alfabetizar, certo? E leva realmente a criança a esse domínio, né, do princípio alfabético, que a gente escreve, a gente lê, a gente fala e a gente escuta sons. A gente não escuta nome de letra. Então, a partir desse princípio alfabético, você consegue acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem, certo? Eu vou dar para você, agora, 4 sugestões se você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Vamos ver. Primeira coisa, você tem que fugir dos métodos ineficazes, a gente chama, né? Ineficazes. Sobretudo, o método global e o método silábico. E eu vou explicar
daqui a pouco por que isso. Então, você tem que fugir. As crianças com deficiência intelectual, o método global não funciona. E o silábico ajuda, é um pouquinho melhor, mas também não é eficaz. Segundo, dê à criança a oportunidade de ser alfabetizada pelo método fônico mediado, porque ela precisa adquirir esse princípio alfabético, né? E você, se você tem uma criança de 4 anos com deficiência intelectual, você já pode começar a trabalhar com ela os sons de todas as letrinhas. Mas é o som, não é o nome das letras. A terceira sugestão que eu dou é que você não ensine às crianças os nomes das letras ou o reconhecimento visual dessas letras, tá? Mas o som. E você pode usar dramatização, você pode usar os gestos corporais, você pode usar as boquinhas, você pode usar a própria dramatização ou até mesmo um jogo, né? Olha, para treinar os sons das letras, a gente pode fazer diversas coisas. Então, vamos pensar lá na educação infantil. Gente, hoje nós vamos fazer bastante barulho. E o nosso barulho vai ser assim, ó, bem alto, bem baixo e médio. Mas, ó, sempre o mesmo barulho. É como se fosse um avião no céu. Quando você escuta um avião passando, ele faz assim, ó. Não. Tá lá, um avião no céu. Quando você vê o vento, ó. O vento também sopra assim. Né? Então, esse é o sonzinho do V. Então, vaca, vela, né? Vida, vovô, vovó. Então, você pode brincar e trabalhar, exercitar a questão fonoarticulatória da criança. E a quarta sugestão é que você comece pelos sons mais simples e depois passa pelos mais complexos, tá? Então, os sons que saem fluente, tipo V, Z, sai de uma vez só. Agora, tem letras que a gente chama que são letras mais difíceis, mais complicadas, são aquelas de explosão, tipo B, P, Q, D. Elas são muito parecidas umas com as outras. O elemento é muito sutil. Quando eu vou trabalhar com o método fônico e a criança não sabe diferenciar, por exemplo, B, né? B, 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 de P, 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 não sabe diferenciar isso, ou eu pego uma folha de papel para ela ver a vibração, ou eu trabalho com o gesto. Por exemplo, o que é a letra P? Né? A letra P ela é muito mais forte do que a B. A B ela tem um B, 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 é mais fraca. P, 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 ela é mais forte. Então, a gente faz assim, ó, fecha a boca. Então, isso é o P, né? Então, a gente já dá um suporte físico para essa criança visualizar a diferença entre uma letra e outra. Por isso tem que começar pelas mais simples, porque você vai treinando as mais simples e depois ela vê a sutil diferença entre uma e outra letra. Olha, eu quero agora contar um segredo, né? Que as escolas não costumam, aliás, que as escolas costumam cobrar muito caro para revelar para as crianças, né? Assim, ó, que não escrevemos ou lemos os nomes das letras, e sim os sons. Quando você faz a mediação dos sons das letras, você acelera a aprendizagem das crianças. E se você conseguir seguir essas 4 sugestões, você já vai iniciar esse processo de aceleração da aprendizagem da criança com deficiência intelectual, com dificuldades na aprendizagem. Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava numa reunião de pais e eu peguei uma criança e ela já sabe o som, ela tem 4 anos,
ela já sabe os sons, mas não sabe ainda escrever nem ler. E eu, na frente dos pais, eu disse, ó, ela aí que tem 4 anos, que estava junto com o irmão do primeiro ano, vem cá porque eu vou ensinar você agora a ler agora, nesse exato momento. Você sabe que letra é essa? E aí, eu botei essa letra aqui, ela falou para mim, é o O. E essa daqui é o I. E quando a gente junta ela bem pertinho uma da outra e fala bem rápido, como é que fica? Oi. Ok, então ela leu oi. Beleza. Agora eu vou te ensinar um som diferente, ó. A gente faz assim com a boca, ó. E a gente desenha essa letra desse jeito. Agora você vai fazer esse som comigo. E vai juntar com o oi. Então vamos lá? Foi. Foi. E a criança leu. E aí ela saiu e disse, mãe, eu já sei ler. Lógico, porque é assim que começa. Aí ela vai começar a ver que a articulação da boca produz um som que pode ser escrito. Tá bom? Então, isso é importante. Olha, quais as implicações do funcionamento do cérebro no método fônico mediado? É muito grande, sabe? O efeito. Porque ao mediar essas redes cerebrais responsáveis pela alfabetização, que são localizadas no hemisfério direito, são modificadas fortemente. Muito forte. Então, a criança vai usando as operações mentais de identificação, comparação, raciocínio hipotético, que tudo é trabalhado na alfabetização. E com isso, ela tem uma percepção clara e precisa e levanta hipóteses sobre a leitura e a escrita. Por isso que você consegue resultados muito rápidos e, consequentemente, você consegue acelerar a aquisição da leitura e da escrita na criança com deficiência intelectual. Aí tem gente que diz assim, já tentei de tudo. Não, não tentou o método fônico mediado, porque é inegável que o método fônico mediado é mais eficaz para todas as crianças com deficiência intelectual, seja TEA, síndrome de Down, dislexia, deficiência intelectual, dificuldades na aprendizagem. Com ele, você vai acelerar a alfabetização dessa criança, porque ela vai rapidamente levantar hipóteses. Pô, para eu ler, eu tenho que produzir um som pela minha boca. O que é que muitas professoras e mães estão fazendo de errado? Certo? Quando elas tentam, né? Eu sou obrigada a ter um jeito de alfabetizar o meu filho. É tentar alfabetizar usando a palavra inteira. Por exemplo, você faz o seguinte, você pega o desenho de uma pipa e faz o nome de pipa para a criança, tá bom? Aí fica pipa. Aí você mostra, aí depois você vai trabalhando as palavrinhas para botar as vogais, para ligar, faz a criança fazer essa palavrinha e relacionando essa palavrinha em outros contextos, falta letra, coloca o P, tira o P, e aí a criança até que ela começa a ler a palavrinha pipa. Só que, o que acontece? Você tem que saber que o método global, ele ativa o hemisfério direito do cérebro, que não é responsável pela alfabetização, é responsável pela imagem. Então, a criança olha a palavra pipa e ela memoriza essa palavra. E de tanto essa palavra está nas atividades, e é uma palavra pequenininha, ela decora, ela memoriza essa palavra, tá? Então, a criança com deficiência intelectual, ela vai meio que decorando essas palavras, e aí dá aquela falsa sensação ou ideia de que ela já está se alfabetizando.
Só que a alfabetização não se dá desta forma. A gente não escreve palavra inteira. A gente escreve som a som. A gente não lê uma palavra inteira quando a gente está começando a ler. A gente lê som a som, de uma forma muito rápida. Certo? Então, assim, ó, as crianças com a abordagem global, o método global, elas não conseguem progredir muito. Elas chegam até uma etapa, que daqui a pouco eu vou mostrar qual é para vocês, certo? Chega até uma etapa, depois ela não vai mais para frente. Aí tem mãe que diz assim, ela estava indo tão bem, comigo já estava até escrevendo um monte de palavras, lendo um monte de palavras, só que essas palavras escritas e lidas eram decoradas, memorizadas. A escrita espontânea não vem disso. A escrita espontânea, se você pensa numa palavrinha que quer escrever, e escreve. Pensa no som dessa palavra e escreve a palavra. É desse modo, né? Então, assim, ó, o método fônico-mediado, ele traz uma abordagem que realmente ele trabalha o lado correto do cérebro que é responsável. Então, o método fônico-mediado, ele é muito mais eficaz sobre a abordagem global ou silábica, né? Tem mãe que diz assim, eu já estou ensinando ela, e ela está muito bem, tudo mérito meu, né? Não foi nada da escola, tudo mérito meu, só que acontece que essa criança com deficiência intelectual, ela pode decorar em torno de 30 a 50 palavras, e depois ela entra naquilo que eu chamo de colapso cognitivo. Ela não consegue mais. Aí a mãe diz assim, começou a regredir. Foi até um ponto, agora não vai mais para frente. Por isso que nós temos tantas crianças que saem do primeiro ano lendo várias palavras, aí chega no segundo, não sabem ler. Por quê? Porque lá no primeiro ela decorou. E no segundo, a professora já pensa, ó, se sabia ler, já está lendo, pode ler qualquer palavra. Aí não vai ler qualquer palavra. Entendeu? Aí começa a ter dificuldade no segundo ano. Mas, meu Deus, mas sabia ler. Como é que agora não sabe? É ilusão, não sabia ler. Não sabia ler. Tá? A criança fica iludida, a família fica iludida e a professora que tentou alfabetizar desse modo também estava iludida. Então, se você quer realmente alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você tem que usar o método fônico mediado. Agora, por que o método global é tão ineficaz? Só porque ativa uma outra área do cérebro? O método global, ele defende o seguinte, para aprender a palavra camisa, tem que trabalhar a palavra inteira, porque a camisa, ela é apresentada para você inteira, então ela tem uma correspondência, uma palavra inteira, né? E aí as crianças olham para esse formato da palavra inteira, memorizam, e por associação, começa a ler, mas isso é ilusão. Tá? Isso é uma ilusão. Agora sim, ó, vou dizer tanto que é ilusão que você, vamos pegar o exemplo da palavra pipa, né? Você já trabalhou, aí depois você apresenta para a criança a palavra papai. E o que pode acontecer? Ela lê como pipa. Porque tem um P, tem um P, tem um A, tem um I. Pode ser que seja pipa. Ou ela tenta adivinhar. P com A, pá. P com A, pá. I. E não sai a palavrinha. Certo? Não sai a palavrinha. Não sai, porque você diz, o que é pipa? É o P com I da pi. O P com A da pá. Sonoricamente, isso é estranho. Aí você pede para ela ler a palavrinha papai, ela lê como pipa. É igual bola e bolo. Você trabalha bola, 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 e depois apresenta a palavra bala, ela lê como bolo. Então, isso para mim não é alfabetização. A criança, no caso aqui, lê a palavra pipa
porque a palavra pipa, no papai, ela lê como pipa porque é parecida, né? Então, assim, ó, eu não recomendo para ninguém, ninguém, nem para as crianças neurotípicas, certo? Métodos que se pautam na ideia da percepção visual da palavra inteira, pois são extremamente ineficazes. Se você quer acelerar, você não pode usar esse método. Não dá, não vai. Por isso que você já fez várias atividades, já comprou várias apostilas e a criança não se alfabetiza. Aí você culpa o quê? A deficiência. Não. Não é a deficiência. É o modo como você trabalha o processo de alfabetização. O outro método, que é o silábico, também não é a melhor opção. Tem gente que fala, o método silábico também seria bom, né? Porque a gente decora ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu e vai juntando. Só que as palavras não são só de ba, be, bi, bo, bu, né? As palavras não são formadas só com sílabas simples. Tem sílabas, as sílabas complexas. Assim, ó, de fato, não há dúvida de que o método silábico é melhor que o global, mas, porém, é ineficaz, porque não ajuda na escrita espontânea. O que você quer fazer a criança ler? Ler qualquer coisa. Escrever qualquer coisa, não é mesmo? Aí a memorização e a repetição, tanto das sílabas quanto da palavra inteira, não vai ajudar, especialmente porque você usa isso, né? Isso aqui, ó, no método silábico ó, B mais A dá BA. B mais A dá BA. É isso que o hemisfério esquerdo compreende quando você começa a dizer B com A dá BA, B com I dá BI, B com O dá BO. Não, dá BA, BI, BO. Entendeu? Então, há um colapso dentro desse cérebro. Mas como? E outra, né? Como é que o B tem na palavra banana? Não tem. Banana não tem o som do E, do B. Porque o nome da letra, ele é carregado de vogais, não é mesmo? B, C, D, E, F, H. Tudo tem junto. Como é que o H não tem som? A professora do H a gente não usa, não tem som. O H. Meu Deus, mas você fala o nome. Então é uma complicação danada para a criança compreender tudo isso. Aí ela não consegue, porque ela quer escrever uma palavra e é com o B de banana, mas na banana não tem B, né? Esse som, e eu não consigo fazer. Então, assim, ó, um dos seus problemas é que a criança com deficiência intelectual aprende que a gente vai somando uma letra a outra. Certo? Como eu botei aqui. Mas sonoricamente não tem nada a ver, né? O B com A não dá BA, dá BA. E essa confusão fica instalada. Pois uma coisa é o nome da letra, outra coisa é o valor fonológico dessa letra. Então, o erro fundamental do método silábico é estabelecer essa falsa correspondência entre o nome da letra e o seu valor fonológico. Então, se você quer acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, abandone o método global e abandone o método silábico. Porque eu não quero levar 5 anos para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Porque daí ela vai chegar no 5º ano e olha quanta coisa ela vai ter perdido em termos de leitura, em termos de escrita. Eu quero alfabetizar ela já. Então,
para acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, tem que aprender o método fônico mediado. Não tem outro caminho, certo? E na semana da aceleração da aprendizagem, eu vou explicar por que o método fônico mediado funciona. Se você não se inscreveu ainda, vai aí na minha bio e se inscreve. A semana eu vou dar 3 aulas totalmente online e gratuitas entre o dia 30 de maio e 5 de junho. Você não pode perder. E lá eu vou mostrar como acelerar a aprendizagem da criança, usando o método fônico mediado e a mediação cognitiva. Para você se inscrever, né? Tá aí na minha bio. Não fique de fora. Agora eu quero que você anote. Quem não tem caneta, vai correndo buscar. Eu vou dar 7 passos para você aplicar o método fônico mediado. São 7 passos. Com esses 7 passos aqui, você alfabetiza todas as pessoas, adultos, crianças, com deficiência ou sem deficiência. Todos. O primeiro passo é você aprender a mediar o processo cognitivo da alfabetização, certo? Esse processo inclui você saber as operações mentais que são ligadas à alfabetização. Nós temos várias operações mentais, mas tem aquelas que são específicas da alfabetização. Então, eu tenho que separar atividades que vão trabalhar essas operações mentais. Outra coisa, eu tenho que identificar quais são as funções cognitivas responsáveis pela alfabetização. Uma delas é a percepção clara e precisa. Se a criança não tem uma percepção clara e precisa dos sons das letras, e que é com esses sons que eu escrevo, leio e falo, então eu não vou conseguir ir para frente. Se logo na entrada da informação já estou com problema, né? E, além disso, os critérios de mediação que são universais. A intencionalidade, o significado e a transcendência. Junto com esses critérios, eu tenho o critério de competência, porque ninguém aprende a ler e escrever se não se sentir competente para isso. Então, o primeiro passo é esse, você aprender a mediar o processo cognitivo, levando em consideração as operações mentais, funções cognitivas e os critérios de mediação universais e o de competência. Aí você já começa a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. O segundo passo é você mediar os sons das letras. E aí, o nosso foco nesse passo principal é trabalhar com o critério de mediação de transcendência. A criança tem que relacionar, sabe? Ela tem que relacionar aquele som com alguma coisa que ela conhece, com alguma coisa que ela consegue falar, que ela consegue gesticular. Então, ela tem que fazer transcendências. O terceiro passo, esse é simples, mas para algumas pessoas é doído. Por quê? A maioria das pessoas acham que você tem que, para aprender a ler e escrever, você tem que seguir a ordem alfabética. A ordem alfabética só serve para colocar as coisas em ordem alfabética. A, B, C, D, E, é uma convenção. Para escrever e ler, para aprender a escrever e ler, não é assim, né? Então, o terceiro passo é você usar a ordem correta das letras e não a ordem alfabética. Para isso, nós vamos começar com as vogais. Então, você vai trabalhar a vogal A, I, O. Olha a articulação, bem diferente uma da outra. A, I, O. Bem diferente. E depois você trabalha E, U. Por quê? Algumas regiões, como a minha, o O e o U, muitas vezes são pronunciados com a boca igual, porque é muito sutil, né? Então, aqui, por exemplo, tudo, ou o I e o E também. Leite, né? É leite e é leite.
Então, a gente separa, a criança aprende a articulação do A e O bem, e depois ela vai perceber a sutil diferença entre o I e o E, e entre o O e o U, tá? Depois, nós trabalhamos ainda com as vogais a questão do O e do E, porque também são boquinhas diferentes. E nós temos aquelas palavras que são escritas com consoantes, mas que têm som de I. Por exemplo, o Y em Yasmin e o W em Wellington, porque o W também tem som de V, né? Mas nesse caso aqui a gente trabalha que essas palavrinhas, essas consoantes, têm som de vogal. E aí nós não temos só 5 vogais, né, gente? Nós temos muito mais, ó. Tem mais 5, temos o O e o E temos mais essas duas, então já temos 9. Temos 9 vogais. Sonoricamente, nós temos 9 vogais. Aí a gente passa para aquelas consoantes que são mais simples de serem pronunciadas, certo? Que aí nós temos aí, são 6 vogais. Desculpa, 6 consoantes, que é o F, S, Sh, F. Então é o F, o J, o M, o N, o V e o Z. E depois aquelas que têm uma articulação um pouquinho diferente, né? Por exemplo, o L, S, que também elas têm uma pequena variação, certo? Porque em algumas palavras, por exemplo, o L tem som de U, né? Chapéu, não, chapéu tem U, mas é pastel, aí a maioria das pessoas fala pastel, né? Então a gente... E muda um pouquinho quando essas letras estão juntas com outras letras, 2 S, 2 R's, LH, e o X, né? A variação do X também. Aí depois disso é que a gente entra nas letras do B, C, P, D, T, Q, G. É tudo a mesma coisa, né? Ó, B, Q, P, D, T, G, Q. Tudo muito parecido. E depois a gente faz o K, o W, o Y novamente, o H, e aí a gente passa para os dígrafos. Então, esse é o passo. Você tem que alfabetizar a criança usando esse passo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Né, que é o terceiro passo, a ordem correta das letras e não a ordem alfabética. O quarto passo é você mediar os encontros vocálicos, usando as pistas fonoarticulatórias e gestuais. Oi, eu, ia, ou. O quinto passo é você mediar as sílabas simples e as complexas juntas. Como assim? Como assim? Ó, eu vou trabalhar, por exemplo, a letra F, né? Então, eu vou mostrar para a criança a parte mais silábica, quando eu junto 2 sons, Fá, Fê, Fi, e eu posso botar dentro dessa sílaba uma outra letra. Por exemplo, Flá, Flá ou Frá. Porque se ela já sabe o Fá, que é Fá, rapidinho ela vai pegar o Flá e o Frá. Rapidinho. O sexto passo é a leitura e interpretação de palavras, frases, parágrafos e textos. E depois eu passo para a escrita espontânea, porque é ali que eu vou trabalhar o raciocínio hipotético, né? São as hipóteses que a criança vai fazer sobre a leitura e escrita. Por que é importante isso? Porque quando ela faz escrita espontânea, eu vou identificar qual é a fase da escrita e da leitura que essa criança está. É uma frase, ela está numa fase mais pré-silábica. Se você não sabe diferenciar, que às vezes a gente não tem isso na cabeça, por exemplo, uma fase pré-silábica, vamos pensar a palavra cavalo. Ela pode escrever assim, ó, cavalo.
Isso aqui é pré-silábica sem valor sonoro. Geralmente a criança usa as letras do próprio nome, ó. L, Z e A tem no meu nome. Depois, aqui já tem valor sonoro, ó. Cavalo, e é pré-silábico. Cavalo, tem valor sonoro. Depois ela passa para silábica. Então ela pode botar assim, ó. Quando as sílabas começam a aparecer. Aqui é K, porque é sonoro, né? Cavalo. Então as sílabas já começaram a aparecer. Depois tem a silábica alfabética, que de repente ela pode escrever assim, ó, cavalo. E depois tem a alfabética, né, que daí a criança começa a escrever corretamente a palavra cavalo, e posteriormente tem a alfabética ortográfica, porque ela pode dizer 2 cavalos, né, e aí tem um S nessa palavra cavalo, ou botar a palavra cavalo no diminutivo. Esse é o processo, gente. Esse é o caminho para você acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Para você alfabetizar essas crianças, você tem que seguir esses 7 passos. E assim, ó, quando a gente não sabe como fazer, qualquer caminho serve, né? Ah, eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Só que o caminho, às vezes, não leva você ao lugar que você quer. E se você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você tem que usar o método fônico mediado. Porque você vai ver o resultado que isso traz. A satisfação para essa criança de saber que ela está lendo. Para a mãe dessa criança. Ai, eu passei numa placa, ele começou a fazer barulhinho com a boca. Lógico que já está começando a tentativa de ler. Então existe, gente, existe um caminho para não deixar você mais com aquela sensação, né, de frustração, porque não é fácil para uma professora, sabe? Ver que você consegue alfabetizar um ou outro, ou a metade da turma, ou quase todo mundo, e aquele aluno já está 2 anos contigo e não conseguiu se alfabetizar, isso dá uma sensação ruim, né? Inicialmente dá uma sensação ruim, depois você se acostuma e diz, não, é da síndrome. Não, é porque é autista mesmo, né? Não aprende nada, autista não aprende nada. É, tem deficiência, já disseram. Mas isso não é verdade. Então existe, olha, existe essa possibilidade, né? E esse é um convite que eu faço para você aprender a mediar. Um beijo grande para vocês, gratidão, certo?